Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Hora da Prece do Centro Espírita Francisco de Assis. Vamos iniciar o nosso encontro com a nossa prece. Elevemos o nosso pensamento ao alto e agradeçamos ao Mestre Nazareno pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais um domingo, pensando sobre as nossas vidas sob a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Que todas as reflexões a partir das leituras dessa noite possam de fato tocar os nossos corações, para que nós possamos encontrar a todas as possibilidades de auto-melhoria, de busca de serenização e de pacificação dos nossos corações, e assim podermos caminhar com uma vida mais tranquila, mais serena, com discernimento e esperança para todas as dificuldades, para todos os desafios que nos forem impostos pelas necessidades de nós mesmos. Que a paz de Jesus possa estar
em nossos corações como sementes vivas e possamos regar com a água do Evangelho diariamente essa semente, para que possamos encontrar o caminho da paz todos os dias do nosso viver. Que assim seja. Vamos para a nossa mensagem de hoje. Nossa mensagem de hoje é desta obra, Encontro de Paz. É de Espíritos Diversos, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem 29 é uma mensagem de Emmanuel, que tem como tema Pés e Paz. Expressiva a decisão de Jesus lavando os pés dos discípulos. Recordemos que o Senhor não opera a ablução da cabeça que pensa, vê e ouve, traduzindo o sentimento com os dons divinos da reflexão e com as faculdades superiores da palavra. Nem lhes alimpa as mãos que trazem consigo a excelência dos recursos táteis para a glorificação do trabalho e a muda linguagem dos gestos, que exprimem afetividade e consolação. Lava-lhes simplesmente os pés, base de sustentação do corpo e implementos da criatura física que entram em contato com a lama e o pó da terra, padecendo espinheiros e charcos. E purifica-lhes semelhantes apêndices, necessários à vida humana, sem reproche e sem queixa. Lembremo-nos, pois, do ensinamento sublime, e lavemos os pés uns dos outros, com a bênção da humildade, no silêncio do amor puro, que tudo compreende, tudo suporta, tudo santifica e tudo crê, porquanto, apenas tolerando e entendendo a poeira e o lodo, que ainda repontem dos caminhos alheios, é que redimiremos os nossos, atingindo a verdadeira paz. Emmanuel. Então, o que é que nós podemos compreender e tirar como reflexão dessa mensagem, não é? Para esse nosso encontro. Jesus, pelo exemplo, simplesmente lava os pés dos apóstolos, numa atitude de humildade, nos fazendo compreender, através do seu exemplo, a necessidade de nós ampararmos, de nós compreendermos e de nós sermos úteis uns aos outros, não é verdade? De nós buscarmos sempre, independente das dificuldades que o outro apresente, sermos capazes de lhes compreender e de lhes atender, e de lhes auxiliar de alguma forma, da forma que nós pudermos. Então nós fiquemos para hoje com essa reflexão, né? Observando, começando pelos nossos lares, de que forma nós podemos lavar os pés uns dos outros, de que forma nós podemos ser úteis uns aos outros, independente das dificuldades que o outro ainda apresente em sua caminhada, como nós também apresentamos as nossas. Pelo ensinamento aqui, o que vale é nós compreendermos a necessidade da acolhida, da mão estendida, da disponibilidade, de nos ampararmos uns aos outros. Vamos pensar a esse respeito. Vamos procurar todas as formas de mudarmos as nossas atitudes e buscarmos a nossa melhoria todos os dias, para que assim tudo que está ao nosso redor, nossa família, o nosso ciclo de amigos, a nossa comunidade, a sociedade, toda a humanidade e todo o planeta possam também assim seguir nesse ciclo de melhoria permanente, né? Baseados no Evangelho de Jesus. Vamos lá?
Boa noite, caros irmãos, caras irmãs. Dando continuidade ao nosso momento da hora da prece de hoje, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos refletir um pouco sobre o capítulo 19, os itens de 8 a 10, que é a parábola da figueira seca. Vamos refletir um pouco sobre essa parábola, o que essa parábola nos traz, o que essa parábola nos quis dizer e como poderemos colocar em prática este ensinamento que o Cristo tão claro nos trouxe. E para a gente iniciar, para entendermos um pouco, vamos relembrar a parábola. Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E, tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira que a amaldiçoaste se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos, capítulo 11, versículos 12, 13 e 14 e de 20 a 23. Então, muito claramente o que o Cristo quis nos trazer, quis nos mostrar, é que até a questão da aparência da figueira, tendo a certeza de que encontraria algo quando a viu de longe, ele ficou nessa certeza de que lá encontraria frutos. Então, o que poderia ser isso na nossa vida? O que poderíamos tomar isso como ensinamento? E aí também dentro do Evangelho, eles trazem que as pessoas que não têm senão aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Então, externalizar apenas o bem, externalizar apenas o ser bom, não é o suficiente. Temos que produzir frutos. Todos nós temos essa oportunidade de fazer o bem, de realizar algo bom. E não apenas dentro da casa espírita, não apenas nos projetos sociais, não apenas para que as pessoas vejam, mas sim produzindo frutos em todos os lugares em que estivermos. Que possamos praticar o bem, que possamos colocar a prática da caridade a todo momento, a todo instante, auxiliando, ajudando aos nossos irmãos. Que os frutos são esses. Os frutos é o auxílio ao irmão que necessita. Os frutos é o sorriso da criança que está triste naquele momento. Então todos nós temos essa capacidade de fazer o bem, temos a oportunidade de fazer o bem. E o Cristo veio justamente ensinar isso, que não importa termos apenas a aparência ou querermos mostrar para os outros que estamos sendo bons, mas se internamente eu não estou sendo, se eu não estou gerando bons frutos. E aí ele traz ainda a questão da nossa fé, que devemos ter fé. Por isso que no outro capítulo aqui do Evangelho ele vai dizer que fé é irmã da caridade. Para que possamos fazer a caridade, precisamos ter fé. Precisamos confiar nos desígnios do Pai.
E ele ainda aqui no Evangelho traz um outro trecho. Ele diz que é ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são. São aquelas pessoas que têm a oportunidade de fazer o bem e não fazem, e não conseguem fazer. Então, se a gente não está utilizando, por isso que o Cristo traz isso de forma tão forte, então, independente onde estejamos, que possamos realizar, buscar fazer o bem. Então, não importa a situação em que estejamos, o bem deve ser praticado a todo momento, a todo instante. E ele diz ainda que de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida, e não somos, nesses meios, úteis, se não utilizarmos da doutrina, dos ensinamentos para praticar o bem. Se não utilizarmos das religiões para praticar o bem. E aí ele fala aqui no Evangelho que o que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Aí já trazendo a questão das religiões, a questão das doutrinas, a questão daquilo que a gente faz que gera o bem. Tudo o que fazemos deve gerar o bem, deve gerar o amor, deve gerar a fraternidade. Então a missão, independente de cada religião, independente do que eu faça, eu estou gerando o bem para o próximo? Que foi isso que o Cristo veio trazer. Eu estou produzindo algo de bom àquele que está ao meu lado? Essa doutrina que eu estou proferindo está gerando o bem para aquelas pessoas? Agora, não isso que seja na aparência, nas amostras, mostrando para que eu pareça ser bom. Mas internamente eu tenho na minha consciência o bem que eu faço. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu consigo refletir o bem que eu fiz. Utilizar as coisas que eu tenho para o bem, para o amor, para a fraternidade. Quando colocamos a caridade em prática, e essa verdadeira caridade, essa caridade que é intrínseca a essa fé que irradia o nosso coração, a essa certeza, essa crença em Deus. Então que possamos sempre buscar entender que o que eu estou proferindo está gerando bem a outrem? Eu estou auxiliando alguém? Esse bem que eu estou fazendo está gerando frutos? Então eu devo continuar. Porque estamos aqui para isso. Estamos aqui para colocar em prática esse amor. E dentro do Evangelho também trazendo a questão da caridade, que tem um trecho que vai falar de Santo Agostinho, que a caridade é amor. Ainda se não houvesse caridade, substituindo a carta, ainda que não houvesse caridade, sem caridade nada seríamos. Sem essa prática da caridade nada seríamos. E no outro item, ainda dentro desse mesmo capítulo, ele traz a responsabilidade dos médiuns. A responsabilidade daqueles que têm a missão de trazer o esclarecimento às pessoas e que, se não utilizam para o bem,
também podem perder. E temos médiuns, é importante a gente esclarecer que temos médiuns em todas as religiões, temos médiuns em todos os locais, e às vezes a gente acha que a mediunidade está só dentro da doutrina espírita. Não. E esses médiuns têm responsabilidades. Receberam essa missão, essa tarefa extremamente importante para que gerem, produzam bons frutos. Sendo intérpretes dos espíritos, como eles falam, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Então eles têm essa missão de transmitir o que os espíritos vieram trazer. E como eu utilizo isso se eu sou médium? Será que eu estou cobrando para exercer essa mediunidade? Será que eu tenho essa mediunidade e eu estou fazendo para mostrar para os outros que eu tenho, ou querendo ser superior aos outros? E aí no Evangelho traz o seguinte ponto. Nestes tempos de renovação social, tem uma missão particular, os médiuns. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se em toda parte, aquilo que nós falamos, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Mas, se desviam do seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se o fazem servir as coisas que nós falamos fúteis, as coisas nocivas, se colocam ao serviço dos interesses mundanos, se em um lugar de frutos salutares dão frutos malsãos. Esses podem se tornar figueiras estéreis, porque não produzem os frutos que deveriam produzir. Então por isso que o Cristo traz essa parábola, para que possamos refletir das nossas responsabilidades. Se você tem alguma mediunidade, que utilizemos para o bem. Assim também não só a mediunidade, mas os dons que nós temos. Então, o que eu estou fazendo com esse meu dom? Às vezes a gente pode falar, mas eu não tenho dom para nada. Aí você é que pensa que a gente pode ajudar em todos os locais, em todos os momentos, nós podemos gerar, fazer, produzir frutos. Todos nós temos uma capacidade. Todos nós temos um dom dado por Deus. E basta questionarmos: o que estou fazendo desse dom? Ou melhor, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu tenho que refletir: o que eu fiz de bom neste dia? Qual fruto eu produzi no dia de hoje? E qual fruto eu pretendo produzir amanhã? Para que essa figueira continue dando frutos independente da estação em que esteja. Que possamos estar constantemente produzindo bem, constantemente produzindo esses frutos para a evolução da humanidade, para o bem de todos. Buscando apenas no olhar, no carinho, no sorriso, essas recompensas. Então todos nós temos um dom. Todos nós temos a oportunidade de fazer o bem. E é isso que devemos fazer. E foi para isso, e é para isso que estamos encarnados hoje, todos nós aqui na Terra, para produzir esses frutos. Que isso consequentemente nos auxilia na nossa evolução, no nosso caminhar. E foi para isso que o Cristo, foi para isso que Deus nos deu essa oportunidade de estarmos hoje aqui reencarnados, comentando
sobre este momento para que a gente possa estar produzindo esses frutos tão desejados pelo Cristo. Que a tua paz esteja conosco, que assim seja. Às vezes fico a pensar em você. Você me faz sentir no peito a paz. Tua voz tão doce nunca ouvi, mas eu sinto tua palavra ecoar em meu peito. Quando andavas pelo mundo afora, tu semeaste a semente do amor. Eras fonte jardineiro do coração, plantaste em mim uma flor. Flor divina, celeste luz de amor, que bem tão belo tu deste pra mim, bem que exala o perfume da paz e fortalece o meu ser. Às vezes sinto a tristeza em meu peito, meu coração fica apertado de dor. A ti recordo, celeste Senhor, em ti encontro consolo. O tempo passa tão depressa na vida, eu quero logo te encontrar. Para quê? Tu me afagues em teus braços e me leve contigo. Se um irmão me dá esse irmão, e num sorriso alegre eu digo: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma Hora da Prece. Dando continuidade à nossa atividade, vamos à leitura das perguntas do Livro dos Espíritos. Hoje, nós estaremos no capítulo 7, item 6, Lei de Sociedade, mais especificamente falando da necessidade da vida social. Pergunta 766. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Pergunta 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Pergunta 768. O homem, procurando a sociedade, não o faz se não obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? O homem deve progredir. Sozinho, ele não pode porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. E aqui tem um comentário de Allan Kardec. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso,
tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Bem, como ficou bem claro aqui, a gente não nasceu para ser ilha, né? Nós precisamos da ajuda, da convivência de outros seres, de outros humanos, de outros animais, enfim. Se a gente coloca esse recorte até mesmo nas comunidades mais primitivas, seja elas de humanos ou de animais, as organizações elas vão passar a ter progresso a partir do momento em que se encaminham para uma comunidade, em que eles se estabelecem uma relação. Tem um dito popular, agora eu não me recordo a origem, se é indígena, se é africano, que fala que para educar uma criança é necessário uma comunidade. Por que uma comunidade? Porque cada pessoa é um mundo. Há valores, há sentimentos, há vivências, experiências. Então, eu consigo engrandecer a minha existência, eu consigo evoluir, eu consigo aprender e apreender, não apenas na minha ótica individualista, mas principalmente quando eu estou convivendo em sociedade, porque é em sociedade que eu aprendo a respeitar, que eu aprendo a ser solidário, que eu cultivo os bons hábitos, porque eu estou a ver o exemplo e que também eu vejo o que não fazer, porque há um senso comum de que aquilo não é adequado. Então, o convite do Livro dos Espíritos de hoje é para que nós abracemos esse senso de comunidade, que sejamos empáticos, que sejamos solidários, que aprendamos verdadeiramente a ser tolerantes e, assim, conviver em sociedade para que possamos evoluir moral e espiritualmente. Boa semana! Já existi, tinha uma
passe é uma transfusão de energia para nos mantermos receptivos às bênçãos que aqui viemos buscar. Importante mantermos a boa vibração em prece, lembrando sempre os ensinos do Mestre, quando diz que o que eu posso fazer, vós também podeis fazer. Vós sois artífices do seu destino, é outra fala do Mestre Jesus. Então, mantenhamos em preces, receptivos às energias que aqui viemos buscar, potencializados com a nossa vontade e tendo ao fundo a música que nos ajuda a nos manter uníssonos. Mestre Jesus, vós disseste: onde um ou mais estiver reunido em meu nome, eu aí estarei. Confiamos em Ti, porque vós sabeis o que nos é melhor. Dá-nos a Tua paz e que ela possa se estender a todos os necessitados, as nossas intenções particulares, a todo o universo, porque Tuas bênçãos, Jesus, não têm limites e não têm fronteiras. Dá-nos a Tua paz e que sejamos instrumento dela onde quer que venhamos estar. Assim seja.